aqui também. Você está na... Horizontal, né? Isso, me fugiu a Deixa eu palavra. ver se eu mudo aqui, é porque, por causa dos slides. Só um minutinho para reposicionar, então. Ficou bom. Enquanto a professora Silvia se organiza ali, né, eu vinha falando para vocês que quem não fez a inscrição e precisa do certificado, está aparecendo aí nos comentários um link para que vocês possam se inscrever e conseguir o certificado, tá bom? Quem já se inscreveu, não tem problema, não precisa se preocupar com esse link que vai ficar disponível apenas por 1 hora. Bom, a hora que a Silvia estiver disponível, né? Vocês, Silvia... Estou te ouvindo, querida. Está me vendo bem agora? Imagem e som para mim estão perfeitos. Acho que todo mundo está ouvindo bem, né? Eu vou, então, para a gente começar, vou fazer uma breve apresentação, né? Lembrando que esse encontro é promovido pelo grupo de estudos Discurso, Ensino e Aprendizagem de Línguas e Literaturas, o GDAL. A gente acostuma com a sigla, né, e acaba esquecendo o nome inteiro. Que é da Universidade Federal de Alagoas, né, da FALHA, Faculdade de Letras. Então, em meu nome, em nome do grupo de estudos e também em nome do curso de Letras da UFAL Arapiraca, eu agradeço a sua presença aqui, Silvia, hoje, né, compartilhando conosco esse importante tema. A professora Silvia, que é professora associada do Departamento de Letras Vernáculas da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, atuando nos programas de pós-graduação em Letras Vernáculas e no mestrado profissional em Letras da UFRJ. Ela é coordenadora de projetos de pesquisa nacionais, né, e também de cooperação internacional. É organizadora de bancos de dados para análises linguísticas e sua produção bibliográfica. E sua produção bibliográfica conta com organização de livros, periódicos, há capítulos e um monte de capítulos publicados em livros, artigos em periódicos, trabalhos em anais, tanto em congressos do âmbito nacional quanto congressos internacionais, em temáticas nas áreas da sociolinguística, sobretudo no que se refere à descrição de variedades do português e do ensino de gramática. Então, partindo dessa ampla experiência que ela tem na área didático-pedagógica, a professora Silvia entende que a abordagem dos temas gramaticais é um dos problemas mais cabeludos que os professores de língua portuguesa enfrentam, né? Se não o maior. Então, é sobre isso que nós vamos conversar aqui um pouquinho. E então, Silvia, estamos todos prontos e hábitos para te ouvir, tá bom? Bom, pessoal, uma ótima tarde a todos que nos ouvem. Eu quero começar, obviamente, agradecendo a esse honroso convite, é uma alegria enorme estar falando com um programa aí animado pela professora, vou chamar de Li Oliveira, uma professora que tem sido assim, empreendedora, dá para acompanhar nas redes sociais a importância do seu trabalho. Lia, muito obrigada. Não só por ter me convidado, e isso faz parte, um monte de pessoas poderiam estar aqui, mas, sobretudo, pelo que isso significa para a área de linguística, letras, para tantas pessoas em formação, professores. Então, queria, de fato, agradecer a sua atuação em nossa área, assim, que você tenha sempre esse bom ânimo, ainda recheado de sorriso, de simpatia. A gente conheceu em alguns eventos e eu, assim, me sinto sempre muito próxima a você, o que você faz, e estou muito feliz por estar aqui de verdade. A gente já tentou estar presencialmente, ainda não deu, né? E ainda vai dar, ainda estarei aí nesse campus bonito.
E eu tenho um carinho grande também por estar inaugurando. Eu nunca fiz uma live de Instagram acadêmica. E está inaugurando também, assim, Alagoas, sabe? Uma das minhas primeiras experiências quando graduanda e pós-graduanda foi com a querida, saudosa professora Denilda, nos congressos exatamente de língua falada e ensino. Então, eu me sinto aqui emocionalmente também me reportando a outro momento da minha vida, há bons anos, foi década de 90, e muito feliz por isso também, por estar presente sob outra forma, mas com o mesmo desejo assim, de interagir com tantas pessoas que nos ouvem hoje. Quero agradecer ao público por estar aqui, né? Estou vendo ali mais de 330 pessoas já quase nos ouvindo. E dizer que, sem nenhuma falsa modéstia, o desafio é enorme de falar desse tema sempre, sobretudo para pessoas de formações diferentes, de perfis diferentes, pessoas que eu não conheço, que estão em momentos distintos da carreira, da formação. Então, antecipadamente, eu já peço desculpas pelo amadorismo aqui. Primeiro da live, eu vou tentar passar um slide ou outro, não muitos, e aí vou ter que alternar com a câmera, qualquer erro aqui vocês me perdoem. Se der certo, eu vou fazendo, senão a gente vai conversando. E também pedir desculpas porque posso certamente falar coisas óbvias para alguns que nos ouvem, coisas muito novas para outros, e a gente vai tentar fazer um panorama. Como eu tive essa dificuldade, aí já vou começando a falar, né, de selecionar a nossa conversa, sobre o que a gente vai conversar, eu pensei assim, como falar de gramática e norma na escola? É um assunto muito interessante, porque ele é muito velho, e ele também é muito novo, sabe? Porque ele está sempre renovando as suas expectativas de recorte em função dos momentos da ciência. Então, ele vai também sendo um tema novo sempre, né? Eu penso assim, ele é velhíssimo, primeiro porque vários colegas muito capacitados já trataram dele. A bibliografia sobre esse tema é imensa, é uma coisa assim enorme, né? E sob muitas perspectivas, todas muito interessantes. De outro lado, se a gente pensar assim, que a linguística, podemos dizer que é uma ciência ainda bebê, né? Nós estamos aí batendo os 100 anos, é muito pouco ainda, né? Não é como a física, né? E a gente está se reinventando ainda cientificamente, para que isso já tenha um impacto na sala de aula. E ainda, para que isso possa ser testado, aquilo que a gente pensa, se a gente for pensar bem, a gente se cobra demais. A gente já quer que a sala de aula esteja, meu Deus, mas na sala de aula ainda se faz isso. Não, eu acho que a sala de aula está no lugar certo, experimentando as técnicas, o que é possível, sabe? A gente não pode se cobrar mais do que a área. Eu penso assim, talvez alguns discordem de mim, tudo bem, que eu acho que é um processo, a gente está em contínuo processo. Nesse sentido, eu acho que a gente já andou muito, sabe? A gente já tem muitas coisas para falar. Entretanto, como assim a gente foi se apaixonando pelas áreas da linguística, a gente, quando se apaixona, né, fica em lua de mel. E, às vezes, a lua de mel gera uns exageros, né? Gera, assim, a gente tende para um lado, pêndulo, aí fala, meu Deus, me joguei demais de cabeça nessa paixão, e agora não está dando certo, o que eu faço? Termino esse relacionamento, vou para outro, né? E aí a gente fica alternando, a meu ver, numa espécie de pêndulo na relação entre ciência e ensino. Hoje eu vejo assim, que esse tema também se renova muito, porque ele é de muita utilidade social mesmo. Utilidade é um momento em que a ciência casa, né, com as expectativas da sociedade. Em função disso tudo que eu falei, eu ainda não entrei bem no tema, eu imagino que tem assim, algumas perguntas que toda vez que eu dou aula, estou no Prof. Letras, no mestrado profissional, ou estou na graduação, ou estou pesquisando com algum orientando, há pelo menos algumas questões que sempre estão se repetindo, ou são, no mínimo, pano de fundo, né, para conversar. Uma delas é assim, ninguém mais duvida de que a gramática é objeto de ensino e de pesquisa nosso, não é de matemática, não é de história, não é de outro canto, mas apesar de a gente ter essa certeza, a gente
teve momentos assim de colocá-la numa certa posição e não, tinha que ter sido colocada em outra. Travou alguma coisa aí, Vira? Estão me ouvindo? Eu estou ouvindo, para mim está perfeito. Não deve ser da pessoa, né? Qualquer coisa vocês gritam aí como conversa mesmo. Então a gente fica, né? Onde colocar algumas posições? E aí uma das perguntas que a gente tem sempre de se fazer, aliás, isso é uma coisa que a pedagogia nos ensina, né? Falou de ensino, a gente tem que se perguntar para quê, o que e como. Falou de ensino, eu vou ensinar algo, para que eu vou ensinar isso? Para que eu vou trabalhar esse tema? E o para que tem que ser o primeiro? O que eu quero alcançar lá na frente, a finalidade? A partir desse para que é que eu posso começar a conversar sobre o que, parte de conteúdo, habilidades, o que recortar. E só depois disso eu acho que eu posso pensar como. Porque a gente quer logo ir para o como, né? Todo professor, mas como eu faço isso? Como eu ensino? Eu não tenho receita de bolo. Às vezes, professores do Prof. Letras esperam isso da gente, já uma receita, vai por aqui, vai por ali. Não, é experiência mesmo. Mas a gente tem que se refletir no para quê, né? E eu vou começar, então, sobre isso. E meu plano de conversa, vamos chamar de uma conversa, e se o tempo, você me avisa, tá, Lia? Se o tempo não der, eu posso falar a qualquer hora, porque esse tema não se esgota. Eu não tenho grandes pretensões aqui. Eu tenho a pretensão de conversar, de fazer pensar, e a gente continua essa conversa nas publicações, em outros congressos, no e-mail, na interação, né, na sala de aula. Então, é realmente um bate-papo hoje, não é bem uma conferência. Eu pretendo conversar no para que, o que e como, o ensino de gramática. Eu penso o ensino de gramática hoje, nesse momento, eu estou em construção, e dentre as frentes de trabalho do ensino de gramática, eu pretendo chegar a um quarto ponto, que é uma questão específica sobre norma, já que eu botei conversar sobre gramática e norma. Então, para que, o que e como ensinar a gramática, e depois um pouquinho de norma para a gente fechar, tá certo? É porque eu tratei desse tema recentemente, numa live no Pará, talvez alguns tenham assistido, e aí eu aprofundei mais a questão da norma. Hoje eu vou falar mais genericamente, tá ok? E aí a gente faz umas pequenas considerações finais, tá bom assim? Se quiserem me interromper, fiquem à vontade. Então, estava eu aqui me preparando para falar com vocês e me lembrei que o para que ensinar já foi tratado de tantas maneiras na literatura, e eu imagino assim que alguns colegas já sistematizaram muito isso. Eu até fui alguns colegas reunir, e eu acho que é importante assim, ninguém mais, eu não acho que essas coisas sejam mais polêmicas, eu acho que a gente pode escolher privilegiar um ou outro, mas já é, digamos assim, depois de tanta reflexão científica e pedagógica, já é um pouco ponto consensual que a gente precisa ensinar a língua para finalidades práticas. Tem uma coisa que é prática. A sociedade fica assim, mas estou estudando isso para quê? Sim, isso cabe na nossa área também. E aí é comum, né, a gente ouvir que a gente ensina, trabalha com língua portuguesa, na maioria das vezes em contexto de língua materna, não só porque o país não é monolíngue, mas estou pensando nesse contexto específico aqui, e muita gente fala, não, a gente tem que trabalhar com língua para desenvolver leitura escrita, habilidades de comunicação, sociocomunicativas. E ninguém nega isso, claro que a gente precisa trabalhar com língua para competência comunicacional, né? Mas a gente não pode achar que a gente fica 12, 13 anos na escola, na educação básica, vendo isso assim, com L maiúsculo, leitura com L maiúsculo, escrita. A gente tem muita complexidade por trás dessa finalidade prática. E acho que aí talvez esteja a nossa dificuldade, o nosso imbróglio, né? Porque aí a gente fica, e as outras, o que se submete a isso quando eu vou para o ensino específico do componente linguístico, da gramática da língua? É aí que está o nó, né? E aí pode ser que alguém... Aí a gente fica assim um pouco no achismo, sabe? Eu acho que ainda há muita informação opinativa, não científica. Mas aí há quem grite. Eu ensino gramática, não tem nada a ver com ler e escrever. Acho que tem pessoas que leem e escrevem com muitas facilidades e gêneros e não têm conhecimento linguístico específico. Aí vem outro e diz, não, mas e a metacognição? Se o indivíduo sabe aquilo que ele sabe, que é inato, a gramática natural dele, ele traz essa consciência, ele manipula com muito mais habilidade. Aí vem outro e diz, não, eu acho que ensinar gramática pode até ser separado, e a gente ensina a gramática para desenvolver o raciocínio científico.
Vários estudiosos defendem a gramática como disciplina científica, e isso tem muita importância, assim como eu posso aprender a física como disciplina científica. Aliás, tem um texto muito bom que fala sobre isso, de Bassi Oliveira, e eu posso estudar a gramática pela gramática. Conhecimento nunca é demais. E conhecer, né, a beleza, a arquitetura, a informática, que é a gramática de uma língua, né? Essa coisa linda da gente saber gramática naturalmente e poder falar sobre esse conhecimento. Aliás, essa é a razão de ser da linguística. A gente quer falar daquilo que a gente sabe naturalmente, científica, com propriedade científica, né? Eu também poderia dizer, não, eu posso trabalhar a gramática como um conhecimento de mundo, como um saber enciclopédico. Acho importante que um aluno brasileiro saiba que nós temos palavras e que essas palavras se distribuem em categorias, ou que o português não é uma língua com declinação, né? Nós não temos caso morfológico, ou é um conhecimento que pode ser enciclopédico, inclusive, sem curiosidades. Eu tenho tantos motivos para trabalhar um componente gramatical. Mas, se a gente ficar só falando daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente gosta, a gente ainda não entrou numa finalidade suficientemente embasada na ciência. Eu também posso dizer, não, do meu achismo, do meu ponto de vista, eu posso ensinar gramática para que ele conheça as estruturas e, a partir daí, ele chegue à norma. Eu quero que ele escolha bonito. Eu quero que ele escreva direito. Eu quero que ele não passe vexame sociolinguístico por aí. Eu posso ter tantos objetivos. Então, dentre todos esses objetivos, a gente poderia se apaixonar por um caminho. E eu acho que a gente andou fazendo isso. É a minha leitura das orientações oficiais, que são boas, tem muita coisa boa. Eu não vim aqui, não gosto muito dessa postura da gente estar criticando, porque isso não presta, que não presta. Não, porque eu acho que no fazer, no construir, que as coisas podem prestar ou não, dar mais certo ou não, sabe? Então, assim, eu entendo que com a virada pragmática, a necessidade absoluta, milhões de brasileiros sem ler e escrever com proficiência, é natural que a gente faça disso uma concepção a ser priorizada. E é muito natural que os documentos tenham até escrito isso. A concepção de gramática que deve ser a nossa menina dos olhos é a interacional, é a comunicacional. Eu entendo isso como uma necessidade sociocultural com a função social da escola. Eu entendo isso perfeitamente. O problema é que... Pois não. Você coloca sempre que os PCNs trazem essa visão. Você acha que a base também vem apresentando a mesma visão de língua, de gramática que os parâmetros curriculares traziam, já que ela é a base tem base nos parâmetros, né? Como fundamentos, sim. Eu acabei de fazer um artigo, eu estou aprendendo ainda um pouco mais a base, mas eu acabei de fazer um artigo pensando no lugar da gramática na base. E como fundamentos de concepção geral, eu acho que não houve alteração dessa priorização. Entretanto, tem diferenças. Tem diferenças nos 4 eixos. Eu acho que, assim, particularizou-se mais como componente linguístico se dá naquilo que não é só interacional. Então, quando tem lá os 4 eixos da base, no conhecimento linguístico / semiótico, que também é uma certa novidade, mas no linguístico, quando se particulariza conhecimento de língua e de norma, ali há, inclusive nos temas distribuídos ao longo das séries, um espaço em que o professor pode efetivamente se valer de outras concepções de gramática. E não acho isso um problema, tudo vai depender de como a gente faz isso. Eu já ouvi opiniões muito diversas, eu acho que precipitadas. Já ouvi pessoas dizendo, a base é um retrocesso, a gente tem mania de botar culpa nos documentos. A base é um retrocesso. Agora tem muita coisa lá gramatiqueira. Não, a base eu não acho que tenha nada gramatiqueira. Eu acho que ela dá um espaço a temas de gramática que podem ser muitíssimo mal aproveitados ou muitíssimo bem aproveitados. E eu acho que isso vai depender da concepção de gramática e de ensino que a gente tem. E é por isso que agora eu já me encaminharia para que concepção de gramática vai nos atender. Então, eu vejo assim, os documentos priorizam uma concepção internacional, mas em momento nenhum impedem ou não permitem que a gente faça do que é a gramática como escritura, como construção, do que é a gramática como interação, como sistema, em todas as suas faces, que ela seja contemplada na sala de aula.
Vai depender de como a gente vê o que é gramática e o que é língua. Então, Sim, eu digo... Pois agora tá dando uma interferenciazinha na sua fala. Um pouquinho, começou a ficar um pouco diferente. não. Eu não mudei nada aqui, tá bom? Sim? Tá bem? Tá. Uhum. Tô cortando ainda? Não, eu acho que é a internet, né? É o que eu estava falando para você. Internet, eu não tive nenhum problema, não. O que Não, mas acontece? aumentou. Melhorou? Sim. Uhum. Então vamos lá. Eu vou então passar aqui para um slide em que eu apresento, eu digo que é o meu banquinho. Onde eu vou, eu levo esse banquinho agora. Eu apresento assim as três propriedades de que Marcuse falava, todos os linguistas falam, que toda língua tem. Eu penso que a gente deve se ater às propriedades que a ciência já demonstra vastamente que toda língua possui. E eu acho que se a gente partir dela, a gente vai chegar à concepção de gramática que tem que estar na sala de aula nas suas diversas faces. E é dessa concepção que nasce a proposta de gramática em 3 eixos, né? Que muitos de vocês já devem ter lido, que a gente elaborou no âmbito do Prof. Letras. Eu vou alternar aqui a minha imagem e passar para a câmera para mostrar uns esqueminhas, tá bom? Qualquer coisa vocês gritam aí. Vou ter que alterar aqui o meu celular para ir. Acho que caiu, né? Mas a professora Silvia já está voltando aí. Vamos ver o que. Não apareceu. Caiu. Parece que caiu a internet. Ih, que estranho. Deixa eu tentar. Peraí, só um minutinho. Não, eu não vi. O pessoal, será que eu ativei os comentários só para saber se as pessoas viram algum slide ou não? Acho que não, né? Vocês viram os slides? Caiu, eu acho que não, Silvia. Não conseguimos ver os slides, não. Então eu vou sem slide. Vamos sem slides. Vamos sem slide. Eu consigo ver, mas minha filha fez um teste comigo e deu certo, mas... Agora tá indo? Agora sim. Uhum, isso. Agora tá. Minha filha pequena é minha assessora. Ah, então deu certo. Qualquer coisa vocês falam. Eu entendo que dar aula em português como língua materna implica que a gente primeiro parta da noção de que todo aluno sabe gramática, mas gramática no sentido natural, interno. E o papel da linguística é explicitar esse conhecimento natural. O que aqui, como eu estou tudo resumidinho, seria a gramática externa, né? Explícita. Essa gramática explícita pode receber um olhar descritivo apenas como a língua é. Como a língua se constrói? Quais são seus objetos teóricos, seus objetos de uso? Eu posso olhar para a língua portuguesa e dizer: a língua portuguesa tem palavras que se distribuem em 10 classes, em 4 classes. Eu estou tratando as categorias teoricamente. Ou eu posso olhar para a língua e dizer: a língua portuguesa no português do Brasil se constrói na ordem tal, e é muito comum que haja posposição aqui, que não haja marca de plural acolá, e eu descrever os usos em si. De um lado ou de outro, eu estou numa abordagem descritiva. Se eu quero que a escola manipule conhecimento linguístico, eu posso trabalhar com descrições da língua. E óbvio que eu também posso ter um olhar que a sociedade tem várias vezes, mães têm com os filhos, pais, professores com alunos, jornalistas, revisores. Eu posso olhar também essa língua, olhar para os usos e dizer: não gosto dessa estrutura, essa é feia, essa me parece errada. Que são juízos sociais, né? Por que eu fiz esse esqueminha aqui muito rápido? A escola, muitas vezes, quando está trabalhando com a língua na sua concepção mais externa, ela, às vezes, só consegue usar poucos fundamentos.
Ela usa uma orientação sincrônica, é o que está em vermelhinho aí para vocês, e a gramática tradicional, sobretudo. Da ciência, às vezes ainda usamos algumas categorias da linguística do texto, da linguística do discurso, mas poucas. Então, a gente ainda não trouxe para a ciência a descrição científica completa, ainda não deu tempo. E na hora de olhar a língua com juízo de valor, é muito comum que a gente olhe mais o que diz a tradição, que nem foi feita para a escola, foi feita para uma outra época, mas a gente ainda não tem. Aí a gente usa o quê? O que está na tradição, e a gente sabe que o que está lá não nos atende plenamente, aí a gente vai e usa um pouco o que a gente pensa sobre a língua e vai caminhando, né? Então eu vou acelerar aqui para ir ao banquinho. Todos esses horários dependem de nós, termos a noção de que a Silvia, nós não estamos te ouvindo, tá? Ih, parou? Agora melhorou. Eu não sei o que é. Será que a internet daí, ó, minha? Tava tão bem, né? Não, mas tá bom agora. Levanta a mão, tá? Levanta a mão que eu paro aqui de falar. Vamos pro banquinho. Tá, é preciso que a gente olhe a língua por completo e não só de acordo com as nossas paixões. Então, esse banquinho me representa muito quando eu vou falar de tudo que o ensino de gramática deve abordar. Toda língua é sistemática? Toda língua tem um sistema? Sim, toda língua é sistemática. Toda língua tem princípios, tem parâmetros que ela adota. É um conhecimento natural. Várias áreas científicas tentam dar conta dessa sistematicidade. Com recortes diferentes temáticos, com fundamentos diferentes. Toda língua serve à interação? Toda língua serve à interação. Então, tem a propriedade da interatividade, toda. Portanto, a gente não pode desprezar o campo interacional. Toda língua é heterogênea, embora sistemática? Sim, toda língua é variável. Se nós pegarmos essas três propriedades como verdades científicas, isso já nos dá um norte. Nós não podemos ter uma sala de aula que fique 12 anos olhando só para um pezinho do banquinho, e o banco vai cair. Eu não posso olhar a língua só do ponto de vista internacional, só do ponto de vista do sistema, nem só do ponto de vista da norma, da variação, porque alguma coisa vai ficar descoberta. E é por isso que a gente inventou os 3 eixos. Eu tenho que olhar a sala de aula, vou ensinar algo que tem a ver com estrutura, eu tenho que pensar, o que está por trás disso que meu aluno precisa conhecer? Eu tenho que fazer uma atividade reflexiva para que, de forma indutiva, esse aluno depreenda aquilo que eu quero manipular. Eu não posso achar que o aluno sabe as coisas por osmose, de tanto ler, ele descobre o que eu quero trabalhar, né? Então, a atividade reflexiva é muito importante. Se eu quero discutir uma coisa linda sobre indeterminação, sobre modalização, esse meu aluno tem que saber do que eu estou falando. Então, ele tem que saber, ela está falando do verbo, do pronome, do uso do si. Ela está falando da primeira pessoa, o que é pessoa? Meu aluno sabe o que é pessoa? A gente acha que o aluno sabe o que é primeira, segunda e terceira. Isso é um imbróglio, é discurso ou é paradigma? Ele sabe achar um verbo no texto? Então, se eu não faço atividade reflexiva para que ele sistematize o conteúdo, o sistema não vai estar bem depreendido. Ele não sistematizou, o banco cai. Depois, se eu só penso na relação entre a gramática e a leitura e a produção, isso é importantíssimo, mas a gramática e a produção dos sentidos, também eu não posso olhar só para isso, mas isso é importantíssimo. O que esse tema tem a ver com a produção dos sentidos? O que ele favorece na leitura? Como eu construo efeitos de sentido com as estruturas? Isso é fundamental. Mas eu também tenho que ver, esse tema que eu estou trabalhando tem alguma coisa a ver com variação linguística? Ele é variável, ele muda de acordo com o gênero textual, ele muda de acordo com fala ou escrita, ele é de um contínuo mais de monitoração, ele é mais rural do que urbano em todas as frentes da variação social, regional, dianésica, né? Fala escrita, modalidade. Então, a gente tem um mundo de desafios. O que a gente não pode é achar que se eu ficar 12 anos no eixo 2, que eu dei conta de tudo. Porque esses eixos, inclusive, se interrelacionam. Para eu perceber a gramática e a produção de sentidos,
eu preciso de uma atividade reflexiva estrutural, sistemática. Para eu não trabalhar o sistema sem funcionalidade, eu preciso do texto, eu preciso da produção de sentidos. Para eu não pensar em variação como uma teoria, ficar discutindo com as crianças, isso é da fala, é da escrita, isso. Para eu não ficar assim, eu preciso da língua em uso, nos gêneros. Esses 3 eixos são interrelacionáveis, eles são transversais, mas eu não posso deixar de dar igual atenção aos 3. Essa é a minha proposta do que ensinar. Então, para que ensinar? Se eu penso, eu ensino para facilitar leitura e produção, então eu estou com a cabeça no eixo 2 muito forte. Eu ensino gramática para que o aluno conheça bem, cientificamente, sistematize a gramática. Eu estou bem eixo 1. Eu ensino gramática para que ele use bem a língua. Eu estou bem eixo 3. Mas todas as finalidades têm razão de ser. E por isso todas essas frentes de trabalho têm de ser enfrentadas, perseguidas. Agora fica o nosso coração assim, mas como ensinar? Como Esse é o ponto. faço? E a gente queria te ensinar hoje numa live, em 10 minutinhos que deve estar faltando para eu falar isso tudo. É impossível, a gente tem que colocar a mão na massa. Eu vou apenas dizer para vocês algumas coisas que nas minhas orientações eu já me convenci. Então, assim, eu já orientei esses trabalhos que estão aí na tela, depois eu posso mandar para a professora ali uma bibliografia grande sobre ensino de gramática e de norma, inclusive que eu acabei de atualizar. Posso mandar para vocês compartilharem com os interessados. Vou voltar aqui, é só né, filho? Vou voltar para a minha imagem. Só um minutinho. Quero dizer para vocês também que a gente tem 2 livros, no final ali eu mostro a imagem, que não é o próximo slide, que vão ajudar a aprofundar essas conversas. Por exemplo, sobre ensino de gramática, além de um texto que eu vi que a Lia trabalha com os alunos, a gente tem um livro gratuito na editora Blusher, que é só baixar. E aí fala dos 3 eixos, cita alguns desses trabalhos, e eu vou deixar essa referência aqui na tela daqui a pouco. E sobre ensino de norma, a gente acabou de fazer um livro também com download gratuito, que está no site da POT, que aí é para norma, tá bom? Então, voltando ao como, para então eu falar rapidamente de norma. Filha, é só retornar aqui, só um minutinho que eu vou voltar para a minha tela. Eu vou aproveitar e vou colocar os comentários também para ver se alguém quer fazer alguma pergunta, né? Tá bom. Tá bom. Então, meus queridos, está dando para ver meu rosto? É que o celular vai mudando de lugar? Tá. Deixa eu ficar mais um pouquinho aqui. Então, o como, né? Embora a gente não tenha assim, nenhuma receita de bolo, eu queria aproveitar esses minutos preciosos para dizer a vocês que eu já tenho algumas assim orientações testadas, né? Porque eu acho que o como tem que ser objeto científico. Eu queria dizer isso para vocês. Às vezes a gente fica assim, como? O que dá certo? O que não dá certo? Mas a gente acha que tem uma resposta só. É preciso testar e fazer disso um objeto científico na sua sala de aula. Todo professor é um pesquisador. Então, experimenta aquilo que você acha que dá certo com os seus alunos e avalia se deu certo. Tem que ver o antes e o depois. Então, a primeira coisa que eu sugiro é que toda experiência pedagógica que seja feita, de linguística, a gente não deixe de testar o antes e o depois. Essa é a minha primeira sugestão. Faça uma diagnose. Você acha que seu aluno... Vou dar um exemplo. Está me ouvindo bem, Lia? Sim, você acha que seu aluno pontua mal o seu texto? Meus alunos já estão no ensino médio e não conseguem botar ponto. Parece um texto sem ponto nenhum. Ora, você tem certeza disso? Faça uma diagnose. Pega textos dos alunos, sem ensinar, reflita, diagnostique quais são os contextos. Se realmente é falta de ponto o problema, é isso? Ótimo. Agora, pense em como ensinar isso, porque às vezes a gente diz que os alunos têm problema. 12 anos e nunca ensina. Alguém que está me ouvindo já ensinou como botar ponto? Será? Às vezes a gente só reclama, mas a gente ainda não testou. A gente acha que corrigindo o texto, o aluno vai melhorar, ele não melhora. Ele precisa pensar. Eixo 1, gramática reflexiva. E aí o professor tem que pensar primeiro. Quando eu boto ponto nos meus textos? Aí a gente tem as respostas mais loucas. Quando acaba uma ideia.
O aluno não tem essa coisa platônica, né? Então, ele precisa de orientação precisa. Mas como dar essa orientação? Como ensinar o que é período? Como fazer com que ele ache o início e o fim? E aí vem a questão da reflexão gramatical. E aí eu acho que o melhor método é sempre, na minha concepção, não é que a gente não possa usar o movimento contrário, é sempre indutivo. É dos dados para a generalização. E eu estou acompanhada de muitos pesquisadores, né? O professor Frank, isso está nos PCN, aquela ideia de atividades linguísticas, epilinguísticas, para chegarmos às metalinguísticas. A sistematização, ela é o ponto final, não o ponto de partida. Eu não chego na minha sala e digo, vocês não sabem botar ponto, então eu vou ensinar hoje o que é período, e vocês vão e classifiquem períodos. Não é isso. Longe de mim estar propondo isso. Mas o aluno tem que ter consciência de período. E consciência de período não é intuitivo. Não é um negócio assim, ele vai ler muito, ele vai sentir. Não é uma coisa eu sinto onde boto ponto. Não pode ser uma coisa de respiração. Tem que ser algo consciente gramatical. Essa metacognição tem que ser construída. Então, eu tenho que dar oportunidades para ele pensar. Botar ponto, por exemplo, tem tudo a ver com texto, tem tudo a ver com produção, tem tudo a ver com leitura. Vamos achar qual é a palavrinha que organizou a cena? Vamos fazer material concreto? A professora Heloísa Pilates tem dado cursos na sua gramaticoteca para a gente produzir material concreto para fazer isso. Não dá para eu detalhar, tem gente experimentando coisas, mas nós precisamos ensinar aos alunos a botar ponto. Por exemplo, estou dando um exemplo. Talvez tenha, eu já vi que um colega aqui botou na pergunta, talvez tenhamos um medo desses assuntos. Eu não vou ficar gramatiqueiro. Será que eu não vou esquecer do texto? Não. Inclusive, eu acho que tem algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês que amedrontam demais o professor. Uma delas é esse medo de usar o texto como pretexto. A gente tem que ter um pouquinho mais de reflexão crítica. A gente ouviu tanto isso, né? E eu concordo, não estou discordando. Gramática contextualizada. Não vamos perder de vista a competência interacional. Vamos usar textos. Vamos instrumentalizar os alunos para vários gêneros. Claro que isso, como eu disse no início da minha fala, eu não suporto competição de áreas na escola. Porque a escola não é terra de uma área. Todas as áreas contribuem a depender do que você esteja fazendo naquela unidade, naquele tema, naquele momento. Claro que é preciso ter esse cuidado. Mas, às vezes, na tal da lua de mel, a gramática contextualizada, divulgada pelas professoras se tornou, em algumas práticas, outra coisa. É uma gramática, vamos dizer assim, quase por acaso. Já viu material didático, aula, em que o professor pega um texto lindo, faz tudo do semântico discursivo, depois ele olha lá uma coisinha bonitinha e ele fala. E olha esse pronome, que lindo, está fazendo referência a quê? Olha aqui esse conector, esse mais, significa o quê? E sabe o que acontece? A gente fez até um levantamento aqui no Rio de Janeiro, em alguns materiais, a gente olha tanto para os mesmos fenômenos. Por quê? Porque é uma gramática por acaso, aquilo que salta aos olhos a gente comenta. Aí a gente fala de conectivo, a gente fala de referenciação, acabou. Mas ninguém fala de ponto, sabe? Então, assim, até o nosso o que a gente ensina está muito relacionado ao para quê. E se eu entendo que o aluno precisa aprender em várias frentes para sistematicidade, interatividade e variação, eu não vou recortar sempre os mesmos objetos. Daí a importância de eu ter os objetos gramaticais no meu planejamento. Agora, essa velha questão, ser ou não... Deixa eu só... o pessoal está reclamando que o som está ruim. Não sei se tem como você fazer alguma coisa para a gente poder... Para mim está ótimo, eu estou ouvindo muito bem. Não sei se... Eu te ouço muito bem também. Será que é da conexão da pessoa? Como que o pessoal está ouvindo o som aí? Como que está? Está fazendo um barulhinho, assim. Eu não ouço barulhinho, não. Para mim está ótimo. Será que se eu sair, eu estou no Wi-Fi? Deixa eu botar só na rede. Para mim também tá ótimo o som, né?
mas talvez seja interferência do computador, o pessoal está falando, não sei. Mas eu estou ouvindo bem também. Você voltou, você estava congelada. Ah, eu estava? Eu acho que o pessoal está falando que é microfonia, que é uma microfonia, talvez do computador e do celular, mas, né, e o nosso moderador está falando que com o Wi-Fi é melhor. Então, o Wi-Fi é melhor. Eu desliguei, eu estava nos dois, eu tirei os dados móveis e deixei só o Wi-Fi, ficou bom? Eu acho que melhorou um pouco, sim. Para mim, pelo menos, né, a gente está ouvindo um barulhinho assim, eu não estou ouvindo mais. Tá, então eu continuo, qualquer coisa você levanta a mão, de repente eu saio e volto, não sei. Vamos continuar, porque a discussão está maravilhosa. Quanto tempo eu ainda tenho? Deixa eu ver aqui. Eu estou sem relógio aqui, estou só falando. São 15 para as 5, né? 15 para as 6. A live termina às 18 horas. Eu acho que, como a gente não tem perguntas muito significativas, e você já foi respondendo o que o pessoal está falando, acho que você pode continuar falando aí, que nós vamos... Eu quero falar um pouquinho sobre a norma. Vou terminar o como e falar um pouquinho sobre a norma e deixo os livros para a gente aprofundar. Então, no como, se eu pudesse, assim, resumindo, que eu já estava dando muitos exemplos, resumindo, eu acho que a gente tem algumas questões de como para refletir. Vou resumir aqui. A primeira delas é a questão de ser indutivo ou dedutivo. Eu entendo que o raciocínio deva ser da construção de gramáticas. Eu não posso chegar com categorias. Isso assusta, vira dar nome às coisas. Dar nome às coisas é importantíssimo, mas desde que você construa esse conhecimento. Também não sou nada assim, não concordo nada com essa ideia de que não deva ter as categorias. A nossa cognição, ela é categorial. Não ter categorias faz muita falta à sistematização do conhecimento. Nós já temos várias evidências científicas para falarmos isso. Isso é totalmente diferente de um método que parta da categoria para que a criança treine. Não, eu entendo que a categoria possa ser construída epilinguisticamente, mas é importante dar nome às coisas. A segunda discussão é da gramática para o texto ou do texto para a gramática. Por que a gente tem que escolher uma via só? Não acho que a gente tem que escolher uma via só. Uma coisa eu dizia assim, olha, eu preciso do texto como prioridade de letramentos. Perfeito. Sempre que possível, eu sugiro que se parta do texto para chegar à gramática, e não o contrário. Mas há momentos em que você pode provocar conhecimentos a partir da gramática em si, e depois chegar ao texto sem problema nenhum. E eu penso que isso possa tirar algumas culpas do professor. Esse medo, eu estou usando o texto como pretexto. O que é usar texto como pretexto? Eu acho que cabe uma reflexão metodológica. Usar texto como pretexto é quando você passa a sua vida na sala de aula pegando textos lindos só para dizer que está usando texto. E na hora do vamos ver, você diz assim, tire do texto 10 adjetivos. Ache a conjunção mais, a conjunção adversativa. Isso é usar texto como pretexto. Agora, quando você usa o texto com todas as suas propriedades, né, de gênero, de construção, de domínio discursivo, de leitura, de produção de sentidos. Olha as estruturas de língua que te permitiram alcançar essas leituras. Vocês, obviamente, já não estão usando texto como pretexto. Só que, além disso, você tem outros interesses com aquele texto ou naquele momento do seu curso que são da linha da gramática especificamente falando. Digamos, por exemplo, que você esteja no momento, eu acabei de citar um exemplo, há muitos outros que eu poderia citar, de trabalhar o que é um período, para que o aluno comece a botar ponto, para que o aluno comece a construir. Você está com preocupações de produção textual também. Como o meu aluno separa as unidades sintáticas, como ele bota ponto, você precisa trabalhar o predicador, você precisa trabalhar a organização sintática. É muito viável que você aproveite aquele texto
para fazer isso também. Percebem? Quando eu aproveito um texto para trabalhar elementos, mesmo que esses elementos não digam respeito à construção macroestrutural do sentido do texto, não há problema algum, isso é econômico. Ou você vai inventar frase solta para trabalhar período, se já está na tua frente um texto lindo, cheio de períodos. O que eu quero dizer é que trabalhar temas gramaticais a partir de um texto, ainda que eles não sirvam a leitura com L maiúsculo, não faz mal a ninguém. Eu não tenho problema nenhum de tirar palavras do texto para trabalhar morfologia. Morfologia não é importante? Não é gramática? Como é que eu trabalho criação de palavras se eu não trabalhar com morfema? Morfema é uma unidade que não é nem palavra. Se nem a palavra está fora, como é que vai ser texto? Sem falar que para gente que não gosta de ouvir essas coisas e acha que eu estou sendo muito apaixonada pela gramática, cabe também um exercício de criatividade. Texto não é só texto em prosa. Texto pode ser um meme, texto pode ser um lead, texto pode ser um cartaz. E aí, às vezes, você quer trabalhar coisas pequenas e nem precisa mesmo de um texto maior. Mas volto a dizer, se você está num texto maior, de texto verbal, com prosa, pode usar à vontade para o que você quiser, sem medo. Usar texto como pretexto é negar o pezinho interacional. Se você não o nega, mas também aproveita o texto para o pezinho do banquinho, sistematicidade, parabéns, você fez um bom uso do texto. Fez um uso maior do que daquela pessoa que passa 12 anos na escola só trabalhando a estrutura do gênero, os objetos do discurso, e na hora de chegar à gramática fica o ensino fundamental inteiro só com classe de palavras, conectivos e pronomes. Mas não é justo com os alunos brasileiros que a gente fique 12 anos sem ensinar a segmentar um período, porque a gente está achando que isso é chato, que isso é categorização por categorização. Não, é o que a gente faz com isso. Então, sejamos indutivos, trabalhemos epilinguisticamente. Isso vale usar palavra, fonema, sílaba, frase, texto inteiro, discurso, usando os 3 pezinhos, tá certo? E usando a metalinguagem necessária. Não infantilizemos nossas crianças. A gente tem uma mania de chamar substantivo de palavrinha que dá nome. A gente tem uma mania de chamar verbo palavrinha que indicação. E isso é feio. É feio e é pouco econômico. A gente trabalha a semântica das categorias, mas ela é muito mais do que isso. Criança tem toda a inteligência, e criança de todas as classes sociais, porque todas têm gramática igualmente. A gente fica preconceituoso quando, inclusive, acha que nossas crianças brasileiras não conseguiriam, com sua ajuda, com seu plano, com sua provocação, saber que verbo é uma palavra que tem uma semântica, uma morfologia e uma sintaxe próprias. É possível. Para terminar, tenho 5 minutinhos ainda, Lina? Não. Tem. Então, se olhar, pode me cortar. Para terminar, nesses 3 eixos de gramática, em que eu tive que falar de tudo muito rápido, né? Tá ótimo. Mas o que é possível, tá, gente? É o que é possível. Então, eu entendo que a gramática em sala de aula deva contemplar os 3 componentes, né? Que aquele banquinho representa. E num dos componentes está a heterogeneidade. Eu não queria terminar sem mencionar o pezinho da heterogeneidade. Nós temos uma grande linha de pensamento a construir, um grande trabalho a fazer com a questão da norma nas escolas. Nós não podemos negar que, inclusive, é o papel que mais a sociedade espera do professor. Como a sociedade não sabe o que é linguística, ela acha que o professor de português é um normativista de plantão. Ela acha que a gente existe para dizer o que é certo e errado. E também somos alguém que deve cientificamente dar essas respostas, sim, mas a partir da ciência da sociolinguística. Então, eu tenho também trabalhado numa linha de tentar dar resposta desde sempre. Faraco sempre fala isso. A norma padrão com que a escola deve trabalhar não pode ser a norma da gramática tradicional do século XIX. Mas qual vai ser? O professor fica agoniado. Então, eu tenho tentado descrever o que é a norma culta escrita, que é um conjunto de variedades. E esse é o último livrinho que a gente lançou,
com os primeiros resultados disso, mas são resultados bem preliminares, mas a partir dele eu fiz algumas generalizações. Eu convido vocês a olharem lá, porque não tenho tempo de detalhar aqui. Mas, em resumo, o que a gente propõe é que aquilo que todo mundo diz há séculos, que são variedades cultas, não é uma norma de uso única. O indivíduo pode ter pós-graduação, doutorado, ele escreve de vários jeitos, a depender do gênero textual. A gente fez um contínuo, do mais oral ao mais escrito, em gênero dos jornais, para mostrar que eu sou culta, ou seja, sou escolarizada, não é que a cultura popular não seja cultura, mas eu sou altamente escolarizada e vario muito quando escrevo. Portanto, a norma padrão da escola tem que ser uma norma com orientação com flexibilidade. Você tem que orientar seu aluno não como se ela fosse uma. A norma padrão ela é uma a cada contexto. Então, se eu estou escrevendo uma redação de Enem, eu estou num contexto muito específico. Se eu estou escrevendo um editorial, eu estou em outro. Se eu estou escrevendo uma tese, eu estou em outro. Se eu estou escrevendo uma tirinha, eu estou em outro. Se eu estou escrevendo uma crônica, eu tenho muito mais liberdade. E tudo é culto. Então, a orientação normativa, a norma padrão escolar, deve refletir as normas cultas, as variedades cultas em uso. Isto não é negar a concepção social de normativismo. Ela é social, mas não é um normativismo purista. É uma orientação. Como é que eu me comporto? O que eu gosto? E o aluno tem que ter autonomia para escolher o que ele acha bonito, feio, certo, errado, adequado ou inadequado, se preferir. Tá bom? Eu vou terminar mostrando aqui a capa dos livros, porque eu acho que... E mando para a Lia o que vocês precisarem, tá? Só um minutinho. Dá tempo, Lia? Dá? Dá sim. Estamos 5 minutos. Então tá. Deixa eu só mostrar aqui a capa e volto para cá. É aqui nessa rodinha, né, filha? Cecília. Isso aqui são os gráficos que a gente fez de norma para mostrar que a norma ela se constrói, ó. Só para mostrar para vocês. Do mais oral ao mais escrito, a gente tem gêneros que se comportam de maneiras muito diferentes. Portanto, nós temos normas cultas. E exatamente. O que isso significa? Isso significa que a gente não pode ter um padrão só. Uma norma padrão caduca, única. Pode ou não pode? Certo ou errado? Certo e errado, para que gênero? Para que escrita? E é tudo culto do ponto de vista do uso. Esse é o livro que está na editora Blush. É gratuito. Eu posso vender o jabá, que eu não ganho 1 centavo. Esse é para falar de ensino de gramática, tá? E esse aqui está no site da pós-graduação, ó, pós-vernáculas.letras.frj.br, que é mais para a questão do terceiro eixo da norma padrão. Tanto que o subtítulo é da norma culta, norma padrão. A gente está feliz com o que a gente conseguiu. Quem organizou fui eu, mas também uma doutoranda que está fazendo a tese dela agora nisso. Tá bom? Eu volto para aqui. Digo a vocês que tenho que parar de falar. Por mim, eu ficaria falando até amanhã, porque eu sou apaixonada por esse tema. Agradeço a todos que me ouviram, a Lia novamente. Desejo que todos fiquem em casa. Meus sentimentos a todos que estão com qualquer problema na família ligado à Covid. Todos estamos sofrendo, mas estamos fazendo dessa live um motivo também de renovar nossas esperanças. Tá bom? Fiquem bem, obrigada. Acreditem no professor pesquisador, porque é ele que tem as respostas. Nós apenas estamos interagindo com as melhores pessoas para descobrir como ensinar. São os professores, efetivamente. Muito obrigada, Lia. Desculpa aí os contratempos da novidade da live com o Instagram, mas acho que deu para a gente conversar um pouquinho. Silvia, eu acho que nós que temos que te agradecer. Que aula, foi uma aula espetacular para todo mundo. Eu só estou vendo aqui, né, comentários. O pessoal pedindo uma segunda live, eu acho que dá para a gente pensar nisso, quem sabe, né, o segundo capítulo. Foi uma hora que passou muito rápido, infelizmente, a gente não conseguiu nem anotar as perguntas, mas eu acho que deixar você falar foi o que eu acho que todo mundo esperava, né? A gente tem só mais 1 minuto, então eu quero agradecer mesmo a você por ter, né,
se disposto a falar com a gente. Eu acho que essa pandemia tinha que ter alguma vantagem. Eu acho que a vantagem é essa: a gente está em casa aqui sentado, né? Nós temos 370 pessoas assistindo essa fala, e tudo que você falou só enriquece, né, o nosso propósito de cada vez trabalhar de forma mais eficiente, né, com esse ensino, para mudar um pouco do quadro que nós temos aí, né, de língua portuguesa. Eu quero